Acho que o pessoal está ainda provocando sobre a questão de se eu entendi que no argumento de curta duração eu seria protegido ou não, né? Aliás, nem protegido, na verdade, se a punição seria desviada para outra coisa, né? Ou mesmo para argumentos, que seria ali a questão dos 7 dias, né? Que, na verdade, eu cheguei a fazer, eu achei que as duas teses ocorreriam mais ou menos concomitantemente. Mas não é bem isso. Né? Há um plus nisso, porque quando eventualmente eu pensei nessa ideia, eu não acreditei nela inicialmente. Então eu considerei sim antes a possibilidade de que Deus não trocaria a punição e poderia sim haver a chance de argumento de curta duração que geraria escândalo na hora, né? Aqui na curta duração eu digo não no sentido que eu conseguiria responder rápido. Argumento de escândalo automático que eu não conseguiria responder rápido. Eu estou falando curta duração no sentido que ele geraria o escândalo automático, não no sentido de que eu conseguiria responder rapidamente. Não é isso que eu quis dizer, nem isso que eu disse. Curta duração no sentido da duração com que geraria o escândalo. Né? Então, o escândalo automático, no caso falso, e eu não teria resposta rápida. Então, a questão é justamente essa. Haveria proteção ou não? E junto com a questão ou se Deus eventualmente lançaria outro tipo de punição, ou mesmo se permitiria a questão ali de algum tempo, de alguma temporalidade para que eu pudesse responder. No entanto, não. Claro, a questão da proteção eu estava discutindo, mas essas outras duas teses, a bem da verdade, elas não foram acreditadas automaticamente e no sentido de que às vezes eu acreditei mais em uma, às vezes eu acreditei mais em outra, ou às vezes eu acreditei que as duas poderiam ocorrer e às vezes eu acreditei que nenhuma das duas poderia ocorrer. Então, na verdade, foi um processo. Em algum momento eu acreditei mais nelas, mas não com certeza. Então, no começo, não, eu duvidei disso. Eu falei, Deus pode trocar eventualmente de punição. Tá. Mas talvez não, talvez o escândalo seja automático e talvez eventualmente para eu responder no mesmo dia ou depois leve muito tempo a ponto de que o escândalo ocorra. Tanto no que se refere a se eu conseguir resposta no mesmo dia, mas já vai ter ocorrido algum escândalo que pode demorar, ou mesmo que pouco, ou mesmo que fosse outro dia, mas aí também o escândalo estaria instaurado. Então calma aí. Óbvio que eu considerei a hipótese, eu não acreditei nessa ideia de que Deus colocaria em outra punição no primeiro momento. Eu tive a ideia e já acreditei nisso. Não aconteceu dessa forma. Então, com base nesse pensamento, é óbvio que eu considerei como possibilidade a manutenção do argumento do escândalo automático como possibilidade. Talvez em alguns momentos eu tenha acreditado isso como sendo algo improvável, no sentido de eu ter resposta rápida, né? De que eu seria protegido nessa situação. Mas não, de maneira nenhuma. Como eu considerei isso como possibilidade antes, mesmo sabendo dessas duas ideias, ou Deus pode jogar, não se levantar, ou não permitir seja levantada uma hipótese de escândalo automático, e eu possa ser de alguma forma, ou punido ou sofrer de uma outra forma, sem a questão ali dessa exposição que geraria escândalo automático, então poderia ser punido fora do ministério, como também. Claro que eu sabia que os argumentos eventualmente seriam ditos sobre a questão trabalhista, mas eventualmente seriam questões em que eu teria tempo para responder. Mas espera aí, no momento em que eu tive essa questão do desvio de punição, no momento que eu pensei isso, e que eu poderia ser punido, por exemplo, fora do ministério com outra coisa que não fosse sobre a questão trabalhista, claro, eu digo assim, punição no sentido de que eu sofreria com o argumento, mas seria falso caso dito do ministério. Né? Mas a questão é que eu entendi que isso era apenas uma possibilidade de Deus desviar a punição e não era algo, uma conclusão de primeiro momento, a ponto de que eu continuei considerando a possibilidade, a eventualidade de que a hipótese de escândalo automático também ocorresse. A hipótese de escândalo automático também ocorreria. Né? Digo, não, ocorreria não, considerei como também ocorreria no sentido de possibilidade. E a questão de alternância de punição não ocorreria. Então, ou que eu considerei como possibilidade, não, ainda pode ser que o escândalo seja automático em relação aos argumentos lançados contra mim. No caso do ministério, eu não teria proteção, teria que sair. Mesmo que eu tivesse uma grande obediência ao Novo Testamento. Então, mas eu considerei essa possibilidade. Então, isso não foi algo que, o Alex está, como é que é? Desacreditando uma possibilidade que seria, vamos dizer, mais provável. Não, primeiro eu no início eu nem achei que ela era provável exatamente. Depois, em algum momento pode até ser que eu tenha achado isso provável. Mas sem certeza, porque antes eu já não tinha certeza. E antes achava improvável. Falei, Deus não vai colocar para outra punição fora do ministério. Ele vai permitir o falso testemunho aqui. E vai gerar escândalo automático. Ou pelo menos eu achei que isso era mais provável. Depois eu fui suavizando essa ideia.
Nem sei qual exatamente era a probabilidade. Não lembro de ter tido certeza sobre isso. Então, com certeza, eu pensei nisso como possibilidade. E não com a certeza de que eu seria punido de outra forma. E em algum momento também nem com a certeza de que eventualmente os argumentos poderiam ser de 7 dias para resposta, para responsabilidade. Então, da onde que eventualmente eu nasci de novo se essas possibilidades sempre foram consideradas? Então, tanto na questão da curta e da longa duração, e até a da média, quando foi mais ou menos descoberta, né, essa possibilidade, todas elas levou um certo tempo para que houvesse relativização, a ponto de que eu só fiz a relativização depois eventualmente considerei elas um pouco mais possíveis, mas nunca tendo certeza de que nenhuma das três ocorreria desse jeito, na curta duração, com argumento escandaloso. Eu poderia não ter resposta rápida e geraria escândalo automático, a média duração poderia não ter resposta em 7 dias, e a longa duração, as pessoas poderiam se escandalizar antes de eu encontrar uma resposta, ou de aparecer uma resposta efetiva. Então, não posso concordar com essa colocação de vocês aí, acho que não tem nada a ver. Porque é óbvio que foi considerada, nas três hipóteses, a argumentação anterior. Em algum momento eu achei isso menos provável. Não importa, antes eu achava mais provável. Se eu achei mais provável antes, no momento nenhum, eu anulei essas três possibilidades de não haver proteção. Porque antes eu achava justamente mais provável e considerei como possibilidade, sim. Depois eu fui pensando em alternativas. Do que eventualmente como Deus poderia proteger ou não. Não foi de primeiro momento, mas tenho certeza. Então, com certeza, eu considerei essas possibilidades. Então, vocês estão exagerando, porque vocês estão dizendo que. Aí que tá, acho que essa é um pouco a ideia que vocês estão falando em relação a curta e longa duração. Eu nunca acreditei que eu deixaria de ser protegido. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande e grave mentira. Isso é uma grande e grave mentira. Depois eu suavizei, mas não a ponto de anular essas ideias, porque eu sabia que havia possibilidade. E eu considerava essas possibilidades antes também. Se depois elas suavizaram ou enfraqueceram para mim, eu não lembro de ter feito isso com certeza. Menos ainda no começo. No começo desses pensamentos, mesmo no começo das hipóteses de relativização, em que eu achei que seria protegido, esse achei que seria protegido era improvável. Era com possibilidade menor. Com probabilidade menor. Dependendo, tanto curta quanto longa duração, curta duração eu chamo aqui escândalo automático. Para mim, as duas situações, menos de 20% de chance. Na longa duração você pode até exagerar um pouco para 25%, mas para mim seria exagero. Na curta duração é bem menos que isso. Aumenta um pouco ali na média duração, ali, como eu já falei, me deu me dá um pouco mais de dúvida. Agora, na curta, depois vocês confirmaram o argumento de que seria longa duração, mas eu não considerei isso aqui uma certeza. E menos ainda no primeiro momento. Curta duração também. Então, quer dizer, eu acho que tá estranho, porque o que eu estou tentando dizer, se eu considerei como possibilidade antes de que eu não seria protegido, essa ideia sempre continua. Então, isso é que desmancharia a questão da ideia da questão do arrependimento. Ou o arrependimento foi apenas, entre aspas, considerado como possibilidade, no sentido de que agora talvez eu considerasse a proteção mais provável, mas nunca uma certeza. Então, apenas para trazer essa ideia. Óbvio que eu considerei como possibilidade, e óbvio que eu considerei como coisas improváveis o haver a proteção de Deus em um pecado sucessivo. É óbvio que sim. E óbvio que essa foi a ideia inicial, mesmo quando eu conjeturei hipóteses um pouco diferentes ou um pouco diferenciadas disso. Depois de um tempo, já não vou nem dizer segundo momento, a partir talvez um terceiro, quarto momento, eu posso ter suavizado e relativizado isso um pouco, mas não a ponto de descaracterizar o que antes era a probabilidade e agora teria virado uma possibilidade também. Óbvio que eu não deixei de pensar isso. Eu não tive certeza de que eventualmente haveria proteção. E como eu acho que vocês estão falando isso no sentido de que eu sabia desde o começo, pior ainda, porque daí para mim é mais mentira ainda, no sentido de dizer que eu acreditei que seria protegido com probabilidade de proteção desde o primeiro momento em que eu pensei, na curta duração ele pode punir de outra forma, na longa duração o pensamento das pessoas será suavizado. No primeiro momento que eu dizer que eu pensei isso no primeiro momento é algo abjeto, né? Algo absurdo, uma absurdidade quem teve essa ideia. Eu acho um pouco que vocês estão sugerindo isso. É algo de outro mundo sugerir um negócio desse. Então, apenas esse complemento.